eu queria conversar com vocês. Algumas pessoas ficaram em recuperação ali em produção textual e talvez não alcançaram a nota, tal, enfim. Mas a gente tem mais 3 bimestres aí pela frente para que vocês alcancem a nota, para que recuperem a nota, enfim. Ninguém está aí para ferrar com a vida de ninguém, muito pelo contrário. Preciso que vocês aprendam, eu quero que vocês aprendam e que cheguem no vestibular no fim do ano e que de verdade façam um bom texto, uma boa redação. Para isso, a gente está desenvolvendo um projeto à tarde, né? E agora a gente tomou algumas medidas diferentes aí para... porque o que eu quero que aconteça é que colocar o texto de vocês no prumo para depois a gente, ó, na produção. Então, especificamente o terceirão, eu gostaria muito, muito, muito que vocês procurassem marcar horário para a gente pensar a redação juntos, para a gente ver onde vocês estão errando, a gente colocar o texto de vocês dentro do que tem que ser, dentro do texto dissertativo argumentativo. E justamente para não acontecer isso e para chegar lá na frente a gente ter um bom resultado, que vai ser bom para todo mundo, tanto para mim quanto professora, porque é a realização do professor é ver que o aluno aprendeu, quanto para vocês como estudantes, né? Enfim. Certo? Beleza? Então, assim, gostaria demais que vocês pegassem firme. Quem já fez o plantão sabe como é, sabe o quão melhor é um olhar assim específico para o texto de vocês do que assim a aula em grande grupo, né? É bem diferente assim as coisas. Então, sempre que sentirem necessidade, quando não sentirem necessidade, quando quiserem tirar alguma dúvida, vão lá e marca o horário na secretaria, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Beleza? Combinadinho? Mas hoje, agora, né, a nossa aula é gramática. E a gente está lá no livro 4 de vocês. Enfim, a professora é meio abafada. Então, se tiver tempo sobrando, a gente podia fazer uma recapitulada, né? Recapitulada do quê? Do conteúdo? Podemos fazer, não tem problema. Só que, Samara, assim, não tem por que fazer recapitulação do conteúdo se o conteúdo foi bem assimilado, né? Então, assim, o que vocês sentiram da última avaliação, por exemplo? Eu sei que é muito fácil fazer avaliação em casa, eu sei que vocês pesquisam na internet, eu sei disso tudo. Mas é que a resposta está disponível na internet, que, enfim. Mas eu imagino, né, que vocês sejam maduros o suficiente para saber que isso é uma questão para a vida, né? Vocês não estão mais lá no 9º ano, 8º ano, então precisam saber que vão prestar vestibular daqui a pouco, daqui a meses, e vão precisar disso desses conhecimentos para passar, né? Então, na verdade, assim, é um papo mais adulto. É isso que eu imagino de vocês, né, gente? Enfim. Mas se vocês precisarem, sentirem necessidade, a gente pode voltar, a gente pode fazer uma revisão, não tem problema nenhum, tá? O que eu queria terminar, pelo menos? Essa análise sintática, a análise do período composto, que daí, o que ficar para trás, assim, de dúvidas, aí a gente volta e faz uma recapitulação, não tem problema. Para mim, isso aí é o de menos, tá bom? Pode ser? Vamos partir, então, aí para as orações subordinadas. A nossa última aula de verdade, né?
que a gente fez? A gente fez a gente estudou o período composto, depois vocês fizeram alguns exercícios, e depois dos exercícios já foi a nossa última avaliação, né? Então, agora a gente vai partir, isso era sobre oração coordenada, período composto por coordenação. E agora a gente vai partir para período composto por subordinação. E eu lembro que eu tive uma conversa com vocês a respeito de coordenação e subordinação, e a subordinação acaba sendo um pouquinho mais acessível. Por quê? Porque uma vez que a gente entende a estrutura primária da, da análise sintática, ou seja, ali quais são as funções que a gente tem dentro da oração, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Uma vez que a gente entende isso, para entender orações subordinadas é muito mais fácil, porque é só ampliar o olhar, certo? Então, assim, tal do objeto direto vai virar oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Então, ou seja, eu vou ter um objeto direto com um verbo no meio. Então, é muito fácil. Assim, é só pegou a análise sintática primária ali, do período simples, é só estender o olhar para a análise sintática mais aprofundada, que é o que a gente vai fazer agora, certo? Então, a gente tratou das orações coordenadas, ou seja, aquelas orações que são independentes sintaticamente, e agora a gente vai tratar das orações que, por si só, elas são um termo da oração principal. Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração aí, a gente vai ter sempre uma oração principal e uma oração subordinada. E essa oração subordinada vai ser um termo, ou adjunto adverbial, ou adjunto adnominal, ou sujeito, ou objeto direto, ou objeto indireto, ou complemento nominal, sempre um termo da oração principal. Então, a primeira coisa a se fazer é separar a oração subordinada de oração coordenada, de oração principal. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Mas vocês vão ver, né, durante a aula aí que nossa, uma vez que vocês entendem isso, que vocês pegam assim, não, esse é o objeto direto. É só ampliar, o objeto direto com o verbo no meio. Pronto, deu, acabou. É isso. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Preciso compartilhar isso com vocês. Gente, vocês falem comigo, não me deixem falando sozinha. Vocês sabem o quanto eu sou, assim, necessitada de alguém falando comigo. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Estão conseguindo ver? Tá, beleza. Então, a gente tem 3 tipos, ó, aí tá um resuminho, né, do que a gente já viu esse resumo, inclusive. Sobre o que a gente tem a respeito de período simples e composto. Então, período simples, a gente sabe que é tudo que se faz em torno de um verbo, né? Então, período simples, um verbo que é igual a oração, beleza? Então, período simples, eu estou falando de um verbo só. Quando eu falo de período composto, eu estou falando de período que tem 2 verbos. O que é período, Bruno? Aquilo que eu fecho com ponto final ou ponto de exclamação, enfim. E esse período composto pode ser composto por coordenação, que foi o que a gente estudou semana passada, nas outras semanas, né? Que foi assunto da nossa última avaliação. Ou então por subordinação. Diferença das duas coisas. Isso, coordenação quer dizer orações independentes, ou seja, elas são orações completas, e subordinação eu vou ter aí uma dependência entre as orações. Foi o que eu falei para vocês agora, que as orações subordinadas vão ser um termo da oração principal. Então, a gente tem as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. E o problema disso tudo, o que é? Não é analisar, não é analisar sintaticamente, não é classificar, não é nada disso. O problema disso tudo é a quantidade de nomes que a gente tem. Porque dentro das substantivas a gente tem 6.
Dentro das adjetivas, a gente tem 2. Dentro das adverbiais, a gente tem 9 ou 10, dependendo do gramático. Assim, dependendo da linha que a gente for seguir. Eu sigo de 10, óbvio, né? Então, a gente tem 6 com 2, dá 8 com 10, dá 18 nomes. Aí, para... Bruna, tem que decorar os nomes? Não é que tem que decorar os nomes, mas quando a gente entende a relação, os nomes ficam assim mais sugestivos, na verdade. Então, o que vocês precisam fazer? Entender. E vocês me conhecem, sabem o quanto eu defendo o tal do fazer sentido, né? Então, se alguma coisa faz sentido para vocês, vocês vão entender com mais clareza. Então, é isso que eu quero fazer. Isso, na verdade, isso que eu gostaria que acontecesse com a gente em relação a orações subordinadas também. Eu não sei, eu tô vendo umas cabeças assim, só a cabeça, não tô vendo o rosto. Vocês, por gentileza, arrumem aí a câmera, que eu só tô vendo a cabeça, só o cabelo. Não sei, a Cat eu tô vendo, sei lá, acho que é o armário dela. Não sei. Ah, Tem uma janela aqui, ó, da Estoura Luz. bom. Tá bom, cheirinho. Ana Clara na penumbra. Tá. Ai, tem a Vitória Araújo, eu só tô vendo os olhinhos dela. O Lucas deve estar falando com alguém porque ele tá com uma cara de quem tá aprontando. Tá com cara de quem tá aprontando. E Se o não cara é vem... feliz é porque é feliz, né? Se o cara é triste é porque é rabugento, né? Tô brincando, chega. Sei. Uhum. O Bússola, só tô vendo o tampão da cabeça. A Ju Dandolini também, só o tampão da cabeça. Só o tampão da cabeça. Vamos lá. Então, a gente tem aí, ó. As orações subordinadas substantivas, obviamente, né, gente, elas vão ter valor de substantivo. E quando a gente fala de valor de substantivo, é uma coisa do tipo assim, é o valor de um sintagma cujo núcleo pode ser ocupado por um substantivo. Ou seja, sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto de nominal e adjunto adverbial. O aposto, né? Isso tudo pode ser, o núcleo pode ser ocupado por um substantivo. E quando a gente fala de oração subordinada substantiva, a gente sempre tem que ter em mente que eu posso trocar por isso ou por disso, sempre. Eu vou conseguir fazer essa comutação aí. Isso vai servir bastante, vai ser assim bem importante para vocês, tá? Vai ser um macete legalzinho de se... Porque fica fácil quando a gente estuda só as substantivas separadamente. Quando a gente começa a misturar as adjetivas e as adverbiais junto, e depois bota tudo num bolo só, e depois vem as reduzidas, e daí dá um bug na cabeça, mas tá, tudo bem, dá tudo certo. As conjunções que mais aparecem para introduzir essas orações subordinadas substantivas são o que e o se. Só que a gente não pode, de jeito algum, decorar só essas conjunções. Vi um que e um se. Bruna, então é oração subordinada substantiva. Não, não é. Porque elas podem também ser introduzidas por pronome interrogativo, ó. Que, quem ou qual, ou por advérbios interrogativos. Por quê, quando, onde, como.
E uma outra coisa, esse que e esse se aí, dependendo do contexto em que eles estão, dependendo da função que eles exercem, eles vão, esses que, função sintática de que, pode ser pronome relativo, pode ser conjunção coordenativa, pode ser conjunção integrante, pode ser partícula expletiva, pode ser, e a gente vai ter uma aula exclusiva para isso, né? Para saber aí as funções de que e de se. O que eu preciso que vocês percebam é como essas orações subordinadas substantivas aparecem e como é que a gente vai diferenciar uma da outra. Vamos lá. Em relação a trocar por isso ou por disso, e as introduções aqui, essas conjunções que introduzem essas orações, percebam esses exemplos aqui, ó. Suponho que você foi à biblioteca hoje. Eu tenho dois verbos. Meu primeiro verbo está aqui, ó, o verbo supor, certo? Eu suponho, claro que o meu sujeito é oculto, eu suponho. Troquem isso por isso. Eu suponho isso. Onde é que está meu segundo verbo? Está aqui. Foi, que você foi. Então, quem supõe, supõe alguma coisa. O que eu vou olhar? Transitividade do verbo. Quem supõe, supõe alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto. Só que o meu objeto direto é representado por uma oração. Ou seja, nada mais vai ser do que uma oração subordinada substantiva. Objetiva direta, né, gente? Olha aqui. Eu suponho isso. E esse isso vai ter um verbo aqui no meio. Simples assim. Isso aqui, conjunção integrante. Segundo exemplo, ó. Você sabe se o presidente já chegou? Você sabe. Isso. Troca tranquilamente por isso. Ó, você é meu sujeito, sabe. Quem sabe, sabe alguma coisa. Transitivo direto. O meu objeto direto vai vir com um verbo no meio, um verbo metidinho ali, ó. Então, se tem um verbo dentro do meu objeto direto, ops, tem um verbo dentro do meu objeto direto. Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva. O garoto perguntou, quem pergunta, pergunta alguma coisa, isso. Qual era o telefone da moça? Eu tenho um verbo aqui dentro do meu objeto direto. Então, eu tenho uma oração subordinada também, objetiva direta. Não sabemos isso. Quem sabe, sabe alguma coisa. Ó, porque a vizinha se mudou. E eu tenho esse verbo aqui dentro do meu objeto direto. Então, é muito fácil a gente perceber, por essa comutação aí de por isso ou por disso. Por que por disso? Porque vai ter algumas orações, alguns tipos de oração aí substantiva, que vão ser também precedidas por preposição, né? Além da conjunção ali. Então, como as completivas nominais, objetivas indiretas, enfim. E a gente vai trocar sempre por disso, nisso, enfim, né? Até aqui tudo bem? Contem-me. Até aqui tudo certo? Tudo? Tá, beleza. Sim. Quero ver como é que tá o nosso horário. Nossa aula acaba que horas? Eu nunca sei. 55. Como? 55? Sim. E agora a gente vai começar a classificar, gente, ó. As subjetivas. Quando a gente fala de subjetivas, elas vão fazer papel de sujeito da oração. Aí, como é que eu vou saber? Primeira coisa, analisar e identificar aí os dois verbos, né? Olha só. Eu tenho um verbo aqui, Aqui é um período absoluto, ó, eu tenho um verbo só. É fundamental o seu comparecimento à reunião. Onde é que está o meu sujeito aqui, ó? Dessa oração? Eu tenho um verbo só, tá? Onde é que está o sujeito desse verbo aqui? Lá está na ordem inversa, né? Ó, seu comparecimento à reunião é fundamental. Então, eu não tenho função de sujeito aqui, ó, anteposta ao verbo.
O meu sujeito está aqui. Só que dentro do meu sujeito é tranquilo, é simplesinho, ó. Eu não tenho verbo dentro do meu sujeito. Agora, quando eu falo, é fundamental que você compareça à reunião, o que que eu tenho? Eu tenho uma conjunção integrante e tenho um verbo, ó. Ou seja, eu vou ter o meu sujeito representado por uma oração. Então, a gente tem uma oração subjetiva. Se o seu comparecimento à reunião é fundamental, que você compareça à reunião é fundamental. Só vai trocar o que? A conjunção integrante e o verbo. Então, se eu tenho, ó, olhou para a oração, não tem o termo de sujeito aqui, não tem a função de sujeito ocupada. Ok, não tem a função de sujeito ocupada, mas a minha oração subordinada vai ser o meu sujeito, aí eu vou ter uma subjetiva. E é simples assim. Não tem. E sempre acontece com essas. Esse é um dos tipos, né? Uma das construções possíveis para esse tipo de sujeito. Para esse tipo de oração, desculpa. Então, viu? Um verbo, dois verbos. Ah, esse verbo aqui não tem sujeito. Muito provavelmente a oração subordinada vai ser o sujeito desse verbo aqui. Beleza? Sempre que eu tiver uma oração subjetiva, meu verbo vai estar na terceira pessoa do singular, tá? Sempre. Então, quais são as construções possíveis para oração subordinada subjetiva? Verbo de ligação mais predicativo. Olha só. É fundamental. É verbo de ligação, né? E predicativo do sujeito está aqui. Só que eu não tenho o sujeito. O sujeito vai ser a minha oração subordinada. Então, ó, é bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado. Todos esses aqui, ó, são verbos de ligação. Parecer também é, ser também é, ó, estar também é. É bom que você compareça à minha festa. Eu tenho um sujeito aqui? Não, meu sujeito vai ser a oração subordinada. E esse verbo aqui sempre vai estar na terceira do plural, do singular. E o meu mais o meu predicativo do sujeito. Expressões na voz passiva. Lembrem-se lá das vozes do verbo, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, enfim. Então, quando eu tenho essas expressões na voz passiva, ou seja, verbo transitivo direto, né? Sempre, ou direto e indireto. Por quê? Porque se o verbo é transitivo indireto, por exemplo, isso aqui não vai ser partícula passivadora, isso aqui vai ser índice de determinação do sujeito. Então, eu preciso ter um verbo transitivo direto aqui, ó. Sabe, se soube, se conta, se disse, comenta, se é sabido, foi anunciado, ficou provado. Sabe-se isso. Beleza. Isso aqui vai ser meu sujeito paciente. Certo? E esses verbinhos aqui, ó. Convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer, ó. Convém que não se atrase na entrevista. Esse verbo convir aqui, tem algum sujeito? Não tem, né? O que vai convir? Que não se atrase na entrevista. Então, isso convém. E se eu não tenho sujeito e a minha oração subordinada é o sujeito do meu verbo, eu vou ter aí uma oração subordinada subjetiva. Talvez essa aqui seja um pouquinho mais complicadinha, tá? Depois a gente vai fazer alguns exercícios, daí vocês vão perceber que é mais fácil do que vocês imaginam. Então, ó, sempre o verbo na terceira pessoa do singular. Não se esqueçam disso. Beleza? Amores, vamos dar uma pausinha. Foi alguma dúvida em relação, até aqui, em relação à oração subordinada substantiva, subjetiva? É que é uma tripa de nome, né? Para decorar. Esse é o problema. Mas, só entendam o quê? O meu verbo da oração principal não vai ter sujeito. E se o verbo não tem sujeito, a oração subordinada vai ser o sujeito do meu verbo. Beleza? A gente volta em 15 minutos. 15 minutos, estamos aqui de volta. Eu coloco o link lá no
no Classroom, tá? Beijo. Beijo, beijo, beijo. Até. Beijo, amores.